Bom, pessoal, então hoje a gente vai sobre as alterações que a Lei 14.382 trouxeram para o Código Civil, tá? Código Civil, que também é uma lei, mas é mais conhecida por Código Civil. A lei do Código Civil, para quem não sabe, é a 10.406. Vamos lá, então. Vamos começar pelo artigo 48A, tá? O 48A do Código Civil. O 48A do Código Civil é uma nova disposição, é uma inclusão, tá? E ela diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Então, o que é o importante aqui nesse artigo? É a possibilidade de realização de assembleias por meio eletrônico, né? Então, ali o livro diz, em razão da pandemia, Covid-19, passou a se acelerar a utilização dos meios digitais no campo jurídico, o que refletiu nas assembleias realizadas para pessoas jurídicas. Então, o que antes era possibilitado a realização somente por meio presencial, hoje, né, por meio, até para uma questão de modernização, creio eu também, né, mas ali, como maneira de evitar aglomerações na época, né, começou-se, então, a permitir a realização das assembleias por meio eletrônico. Bem simples, bem tranquilo, né, acho que dá para entender, e bacana também essa disposição aí nova, que trouxe a Lei 14.382. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, fica à vontade, senão a gente já passa para o próximo artigo. O próximo artigo, então, é o 206A, também do Código Civil, tá? É uma alteração. Então, já havia uma disposição assim, lá no Código Civil, e a nossa lei aqui, objeto do nosso estudo, alterou, fez algumas alterações. O que ela trouxe hoje? A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição de pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no artigo 921 da Lei 13.105, que é a lei do Código de Processo Civil. Então, traduzindo essa montoeira de coisas, né? Para quem trabalha mais no judicial, vai estar mais a par. A gente que trabalha no extra não lida tanto com isso, mas é interessante saber, e traduzindo em miúdos diz o seguinte: reconhece o Código Civil agora a possibilidade da extinção da pretensão por meio da prescrição intercorrente, que se verifica após o ajuizamento da ação, principalmente quando não localizados os bens do devedor na fase executiva. Não localizados os bens, a prescrição fica suspensa por 1 ano, por força do parágrafo 1º do artigo 921, que é o Código de Processo Civil, passando a correr normalmente após o esgotamento desse prazo, que, se vencido, ensejará a prescrição na modalidade intercorrente. Então, são procedimentos, né, dentro de uma execução de título extrajudicial, né, quando se busca aí executar algum devedor, né, são procedimentos, e não tenho muito o que comentar, porque não atuo no judicial, mas se a Fran quiser comentar alguma coisa nesse sentido, se achou bacana, se achou que prejudicou, se achou que mudou alguma coisa, ela pode comentar também. A Fran ou outra pessoa que trabalha no judicial, né? Não sei se a Carol aqui trabalha no judicial. Senão, a gente passa para o próximo artigo, tá?
O próximo artigo, então, mudando agora de assunto, é o 980-A do Código Civil. É uma revogação. Nessa lei, né, que a gente está estudando, a 14.382, a gente quase não viu revogações, né? Essa revogação, ela trata de algo muito importante e trata de um artigo por inteiro, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar aí, mas vamos fazer a leitura aqui para seguir o tema. Ficam revogados, então, o inciso 6º do Código Civil, que fala sobre a empresa, o tipo de empresa EIRELI. EIRELI, vocês já ouviram falar na EIRELI? Sempre quando a gente abre um cartão de CNPJ, né, a gente vê lá no finalzinho da razão social, por vezes as empresas são SAs, por vezes são limitadas, né, LTDA, por vezes são SCP, são MEs, e aí também tem as EIRELIs. As EIRELIs, a partir da data dessa lei aí, ela deixou de existir, né? A EIRELI, ela não existe mais hoje, então, tá? E as que foram constituídas como EIRELI passaram a ser, tá? Passarão a ser sociedade limitada unipessoal. Então, o que era antes a EIRELI, vocês vão ver agora como o nome de Sociedade Limitada Unipessoal, pela sigla SLU. Então, ao invés de EIRELI, vai ter SLU, tá? Tem ali no livro, que eu mandei em PDF, mandei acho que ontem, né? Tem ali alguns comentários, uma nota dos editores, falando um pouquinho sobre essa alteração, tá? Eu estudei na faculdade até semestre passado a respeito dessa alteração e até perguntei assim se isso vai ser feito automaticamente, assim, nas juntas comerciais, como é que isso estava funcionando, né, a princípio, e a minha professora falou que a princípio não seria algo tão automático, ou que pelo menos não tinha ocorrido até o semestre passado nenhuma alteração automática, né. Agora, como isso está se dando na prática dentro das juntas comerciais, eu não faço Alterou ideia. automático, tá? Oi? Todos. Tem bastante cliente que era Eireli aqui, de pequenos construtores que tinham Eireli e passou tudo automático agora para LTDA. Mas eu não vi a sigla, tá? Pelo menos nos contratos sociais. O contrato até deu uns probleminha para o registro entender, porque alterou pelo artigo, né? Tem da lei lá, eu posso puxar ali depois para mostrar. Alterou automaticamente. Aí na Jusesc aqui, né? Pelo menos em Santa Catarina, na simplificada aparece alteração. Porém, no contrato social não foi alterado. Aí tu chega lá no registro de imóveis, contrato social, alteração anterior, e isso dali estava dando... nós estávamos, né, questionando, né, que não tinha alteração isso da Eireli para a LTDA. Aí até explicar que foi automático, que a própria Jusesc ali não alterou o contrato social, só simplificado, né, agora elas viram, não entendendo, mas nos primeiros dias deu BO. Realmente porque teve só uma revogação, né? Sim. E aí, como isso vai se dar, não se tratou, né? Pelo menos no Código Civil não se tratou. Aí a gente sempre espera algum documento interno, né? Interno, menor que a lei, assim, né? Que regulamente isso, mas eu acho que não saiu também, né? As alterações Bruno, vão ter que ser feitas a requerimento, ou, sei lá, ou automaticamente, via sistema, vai precisar alterar o contrato social, ou não vai, né? Não vai ter prejuízo. Isso aí eu acredito que não tenha saído, pelo menos até semestre passado não tinha saído. Sim. Bruno, você conseguiu passar pelo registro de imóveis? Sim. É que teve analista que questionou e teve analista, sei lá, se verificou o artigo ali, tudo que alterou Nem e percebeu, passou. né? E como não tem conversa, a gente vê que falta, né, diálogo dentro do próprio registro. Teve 2 casos que eu tive que ir lá conversar pessoalmente, né? Tipo,
Vou mostrar que realmente eu fui lá, tirei print, eu falei para elas acessarem o site da junta aqui, para verem que não era por maldade que eu estava mandando assim, é que realmente era aquilo que eu tinha para mandar, né? A última alteração era aquela ali, não tinha outra após aquilo, né? Mesmo que no contrato, na simplificada, constasse que a última alteração havia sido recente, né? Mas não tinha outra. Deixa eu achar aqui. Vocês conseguem Geralmente quem elabora esses contratos são contadores, né? Contador não está Isso, ligado nisso, nem sabe que houve essa revogação na lei. sim. Deixa eu achar aqui. para vocês verem como a gente está à frente de até mesmo quem trabalha dentro do próprio cartório. Eles deveriam ser os primeiros a dissecar a lei. Porque a gente, que é usuário, não deveria estar tendo que ensinar, Sim. sabe? É uma prerrogativa deles, isso. Falta de proatividade, falta de interesse. Eu vou mandar no grupo, eu acho, a imagem aqui da alteração, como aparece. Ah, eu tenho interesse em ver, Bruno. Manda sim. Tá ali, alteração, transformação automática para LTDA, artigo 41 da Lei 14.195 de 2021. Massa. Até a empresa aqui da Olivia, ela era Eireli. E eu vou consultar depois o cartão CNPJ para ver como é que ficou. Mas é bem isso, o contador dela não falou nada, nem sequer mencionou assim, ó, tá deixando de ser Eireli para ser uma SLU. Né, Olivia? Não falou nada, né? Não, mas tanto que eu tô indo para a área contábil pensando em fechar algum buraco, assim, porque também na região aqui, ali a Taisai trabalha com as aferições, né? Isso é trabalho de contador, né? Cuidar da obra ali do cliente e tal. E, cara, os contador vêm também para mim porque os caras não vão atrás, tipo, é muito. Querem só fazer balanço de empresa, o básico do básico, e deles, e, tipo, Deus, sabe? Não vão por restante, assim, que precisa. A E tem que ter, faculdade né? ensina, né? Aqui na região também, Bruno, os contadores daqui nenhum sabem como que é esse recolhimento patronal para descontar lá do Não, INSS de obra. eles têm medo, sabe, de falar com eles numa coisa dessa, cara. E, meu, a região aqui tá crescendo, meu, enorme, vindo gente de fora para construir tudo e não consegue achar um contador decente para. Aí quando daí vem uma alteração também, eles ficam se batendo, que não sabe por que alterou tudo, os clientes, né, velho? Aqui em Brusque também tem uma contadora só, assim, de confiança, que já trabalha há muito tempo também só com isso, ela é especializada. Mas os demais contadores que já me conhecem vêm direto para mim. Ó, o CNPJ da Olivia já mudou para limitada. É isso aí. Não saiu a sigla, né? Ficou só limitado mesmo. E na. Uhum, Deixa eu achar. uhum. É, mas já mudou automático aqui no cartão CNPJ. Eu Sim, tenho um automático. arquigo salvo aqui como Eireli, agora está limitada. E ela fica, ó, sociedade empresária limitada, ela não tá unitária, né? Não. Não. Uhum. Claro que tô olhando ali, tu vai ver que é um sócio só, mas. Uhum. É isso mesmo. Empresa individual de responsabilidade limitada, natureza empresária, agora ficou sociedade empresária limitada. Já mudou, então. Aí na junta comercial, se eu for emitir uma simplificada, também já deve estar, Bruno. Sim, O que na não mudou simplificada foi já vai ser atualizado, assim, mas o contrato social até então não mudou nada. porque daí o contrato social é algo que se faz, né? Que se elabora, que se confecciona, né? Sim. Pode ser, Aí pode ser. eles jogaram para os empresários daí essa parte. Pois é, porque não é barato, né? Também. Talvez, de repente, na próxima, né? Na próxima Isso. alteração, por qualquer Tipo, outro motivo, se altera ali o que tem que se alterar e aí já, né? Sei lá. Enfim. Vamos, cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar. Tá, vamos lá. Próximo assunto, então, inclusão de 2 parágrafos
o primeiro ao terceiro, no artigo 42 do Código Civil. Então, vamos lá. O que diz esse... Primeiro, deixa eu ver o que diz o artigo 1142 aqui. Ele traz a definição sobre estabelecimento de empresa. Então, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. Provavelmente, antes, só havia o caput, porque se inseriram 3 parágrafos, e o parágrafo que foi inserido já é o primeiro, então é porque não tinha outros parágrafos antes, somente o caput mesmo. E aí, o livro diz o seguinte: com o objetivo de definir melhor o que é domicílio empresarial, bem como a definição de localização do estabelecimento, foi promovida a inclusão de 3 parágrafos no artigo 1142, os quais se aplicam principalmente em se tratando de sociedades empresárias ou empresários que exerçam suas atividades de forma virtual. Percebe-se que, atualmente, diversas modalidades de empresa atuam unicamente no ambiente virtual, fixando, nesse caso, a territorialidade para o registro público de empresas mercantis em razão do domicílio dos sócios ou da empresa ou da sociedade empresária. Bacana. Então, o que diz o parágrafo primeiro, então? O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou o de um dos sócios da sociedade empresária. Terceiro, quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral no inciso 2 do caput do artigo 3º da Lei 13.874. É isso, então. Trouxe mais detalhes, enriqueceu aí a questão do conceito e achei muito interessante. Pós-pandemia, né? Muitas empresas virtuais nasceram. Verdade. E até mesmo nasceram ou se converteram, né, Rê? É isso aí. Verificaram se remodelaram, né? Verificaram que, às vezes, o físico não era, talvez, tão importante, ou, enfim, que conseguiriam tocar de maneira virtual. Aquele pé na bunda forçado, né? Pois é. Legal. E também a questão da própria evolução mesmo dos negócios, né? Dos comércios, né? Do comportamento do consumidor, né? Acho que principalmente na prestação de serviço hoje em dia, que está cada vez mais forte, o 100% online e o comércio, né? Comércio hoje em dia. Ontem eu e a Fran fizemos um treinamento com uma coaching, ela é uma advogada voltada só para a organização de empresas. Foi até um presente aí do professor Salomão, que ele fez alguns sorteios lá dentro da mentoria e eu ganhei. Ai, que legal! E aí, então, aí ela comentou com a gente que ela tem 20 anos, a empresa dela, trabalha ela e um sócio. Nos primeiros anos, eles juntaram dinheiro e compraram uma sala comercial em um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, porque o nicho de mercado deles era voltado mais para essa classe A. E depois da pandemia, esse escritório se tornou um elefante branco, porque dificilmente os clientes querem um atendimento presencial. Então, assim, a empresa deles teve que se remodelar e hoje eles trabalham mais através do digital do que presencialmente. Ela falou que poucos, muito poucos, querem um atendimento presencial. Uhum. É verdade. Estava falando isso com uma amiga essa semana também, que ela saiu de uma sociedade
advocatícia, foi para o individual, ela está em casa hoje, mas como ela trabalha com empresarial, e aqui na cidade ainda o pessoal é muito assim, do que tu tens, do sobrenome que tu és, a sala ainda é bastante importante, assim. Só que, cara, se for comparar com o meu, assim, ó, o pessoal não quer se deslocar, não quer ir até você, não quer perder esse tempo. Se dá para resolver digital, e principalmente se tu oferece essa solução, a pessoa não quer. Por mais classe A que seja, ela não quer perder esse tempo. Exato. Então, assim, hoje o estabelecimento físico é só assim se precisa mesmo, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Se estritamente necessário. Porque, pelo menos eu hoje, olha, meu Deus, eu não saio de casa para fazer uma compra, tá? Mercado Livre, hoje é minha vida. Ontem mesmo eu estava olhando um produto que eu precisava comprar. Se eu comprasse ontem à noite eu ia fazer a compra. Chegava hoje, então assim, para que eu vou sair de casa? Para quê? Gente, eu faço no supermercado, eu mando tudo por e-mail. Eu não vou em supermercado, eles entregam tudo na minha casa. É mesmo, né, Rê? Tem Ai, maravilhoso, eu não ter que ir lá, ter que ficar caçando o produto que eu quero. Eu já coloco exatamente, por exemplo, morango maduro, sem ter nenhum morango podre. Tudo muito bem detalhado e chega exatamente como eu peço. Até melhor, talvez, se fosse eu, fisicamente. Aí tu compra diretamente do site do mercado ou tu usa esses Americanas, esses... Não, eu mando para o e-mail do supermercado local e eles me atendem, entregam aqui na minha casa. No horário que eu peço, exatamente como eu peço. Em quanto tempo eles atendem uma compra assim? Ah, geralmente 2 a 3 horas. Poxa, no mesmo dia. Sim, no mesmo dia. E eu Surreal. coloco o horário. Por exemplo, eu mando a lista 1h da tarde, eu falo, olha, eu gostaria que entregasse a compra até às 17. Até às 17 a compra está na minha casa. Ah, não, tá louco, muito bom. Meu, topzera. Perfeito. Muito Muito massa. bom. Que bom. Então tá, então vamos para o próximo, então. A gente tem bastante coisa, mas se a gente for nesse ritmo, a gente vence. Daí, 1 ou 2 encontros vão ser necessários para a gente finalizar tudo. Alteração do artigo 1160 do Código Civil. O que diz? A sociedade anônima, a SA, opera sob denominação integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente, facultada a designação do objeto social. Só para nossa informação também, né? Porque na prática não é algo que a gente vai utilizar. E o livro diz o seguinte: antes dessa lei, a sociedade anônima operava também sob denominação, sendo permitido agora a inclusão do objeto social no nome empresarial. A mudança significa que não é mais obrigado a levar a entender na denominação social o objeto social. Bem interessante. Deixa eu grifar isso aqui que eu ainda não tinha grifado. Entendido, pessoal? Podemos ir para o próximo? Isso é mais para nosso conhecimento, né? Na prática, a gente não usa, né? Somente, mesmo quem atua com direito empresarial, constituição de empresas, que precisa ficar atento para instruir os seus clientes, conferir, enfim, mas a gente só vai ver quando, sei lá, quando passar por um cartão CNPJ ou uma simplificada, enfim. Vamos para mais um, então. Alteração do artigo 1161 do Código Civil. A sociedade incomandita por ações pode, em lugar de firma,
adotar denominação aditada da expressão, comandita por ações, facultada a designação do objeto social. Mesma coisa do outro artigo ali, né? Trouxe mais possibilidades ali para a denominação da empresa. Então, da mesma forma, a sociedade incomandita por ações poderia optar sob firma ou denominação, viabilizando-se a inclusão agora do objeto social, como também fez o legislador com as sociedades anônimas. Mesma coisa aqui, pessoal. Importante isso para quem lida com direito empresarial. A gente vai só passar e para fins de conhecimento mesmo, tá? Vamos para o próximo. Alteração do artigo 1358-A, parágrafo 2º do Código Civil. Agora, esse aqui é até interessante. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o que diz o caput. 1358-A do CC. O 1358-A diz o seguinte: pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Pode haver em terrenos. Aí o parágrafo 1º, para a gente poder entender. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área de solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato da instituição. Isso já existia, tá? O caput e o parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz o seguinte: aplica-se no que couber ao condomínio de lotes. 1. O disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. E 2. O regime jurídico das incorporações imobiliárias de que trata o capítulo 1 do título 2 da Lei 4591, que é a Lei de Incorporações e Condomínios, equiparando-se o empreendedor ao incorporador quanto aos aspectos civis e registrários. Então, vamos nos ater aqui ao parágrafo 2º, né? No meu entendimento aqui, gente, ele aplicou uma especificidade no assunto ali de condomínios de lotes, né? Então, ele diz assim: o disposto sobre condomínio edilício, nesse capítulo, que aplica-se ao condomínio de lotes a mesma coisa sobre condomínio edilício, né? E aplica-se ao condomínio de lotes o regime jurídico da incorporação imobiliária, da Lei 4591. Então, ele traz um pouco mais de critério, de formalidade para a questão dos condomínios de lotes. Vocês entendem a mesma coisa que eu? O livro diz o seguinte: num primeiro momento, como já observado nos comentários à Lei de Incorporação Imobiliária, permite o legislador, de forma expressa, que o negócio jurídico da incorporação preceda a alienação dos lotes autônomos em se tratando de condomínio de lotes. Por outro lado, aplicam-se as disposições relativas ao condomínio edilício na regulamentação do condomínio de lotes, em especial as relações internas entre condôminos, bem como as regras de administração inerentes. Então, é isso aí mesmo. Então, assim, ó, vai fazer um condomínio de lotes, observa ali a questão, principalmente, né, com relação à alienação em fase de venda, né, em fase de projeto, observa que as regras vão ser iguais à da incorporação imobiliária,
tá? E com relação ali a regulamento, relações internas entre condôminos, regras de administração, vamos aplicar o que tiver na lei 4591 com relação a condomínio edilício, tá? Então, vai se espelhar ali a 4591 para os condomínios de lotes. Claro? Me fiz entender? Até esclareceu dúvidas. Eu peguei para fazer a retificação de uma incorporação de lotes, até então nunca tinha feito, né, de condomínio de lotes aqui, primeiro da cidade também que havia sido feito, por uma despachante que trabalhava no registro. E agora até eu para fazer a retificação, estou precisando de mais documentos do que ela precisou antes, né, eles estão até me questionando, mas vem por isso, né, que ela se equiparou ao condomínio de edilício, né, então, porque aí tem uma empresa que está fazendo esse condomínio de lotes, é uma empresa, é uma SPE, né, então tem vários sócios que são empresas também, né? E aí, para conseguir fazer a identificação, tem que apresentar CNDs criminais de todos os sócios das empresas sócias. E isso, cara, tem umas 50 pessoas, cara. E para conseguir os dados de todo mundo, para conseguir essas CNDs ali, tirar lá na junta, sabe? Certidões criminais, que daí tem que ter a qualificação completa, né? Nome, pai, mãe, nascimento. Qualquer coisa, Bruno, bota desconhecido, tá? Bota desconhecido que passa. Cara, nome de pai, desconhecido. Nome de mãe, desconhecido. Data de nascimento, eu boto tudo 0. 00000 ou 1900. Só o CPF, RG, pelo menos ali. Só o CPF e RG. E se tu não conseguir encontrar, me fala também, porque daí eu tento pegar... Não, isso tem, só a maioria não tem... Realmente tem o nome do pai, da mãe, eles não colocam no contrato. Coloca como desconhecido. Tentar. Eu nunca tive problema, tá? Nunca. Talvez eu converse também com o registro primeiro, tentando. Porque, assim, não tem uma coisa que identifica... Se tem o RG e o CPF... Tem. Meu... Quando o cliente vem fazer uma incorporação direta ali do condomínio, eu tiro certinho, eu tenho toda a documentação dele, né? Mas esse caso é um caso bem atípico também para mim, acho que no geral aqui também, porque é o primeiro empreendimento sendo feito assim na cidade. Mas é muito nome, cara, meu Deus. Misericórdia. Mas se tu precisar de ajuda, e assim, se o registro de imóveis não aceitar, como desconhecido, me avisa também, porque esse sisteminha mostra até nome de pai e nome de mãe. Tá. Tem os pulos, cara. Tem. Eu quero esse CSI aí, hein? Sim, depois eu mando para vocês. O interessante é que eu acho assim, que a LGPD não bateu nessa empresa, né? Engraçado, né? Esses dias eu tava Olha, não siga a Laura Porto para ela não te rastrear. Senão ela é expert em compliance, em LGPD. O negócio é não dizer o nome do santo, né? A gente fala o milagre que ele opera, mas o nome do santo eu jamais vou falar. Mesmo depois dessa LGPD aí, eu não abro mais nada em Close Friends, em Instagram, muito menos, né? Justamente porque esses sistemas, meu Deus do céu, eles ajudam a gente a resolver muita coisa, né? Aí, esses dias eu estava, só para complementar, assim, para vocês verem como eu acho, assim, a LGPD, tipo, sabe, assim? Eu estava fazendo uma due diligence, né? Pesquisando coisas para um cliente meu poder adquirir um imóvel, e mesmo imóvel, ele estava sendo escriturado num cartório aqui da região, né? O meu cliente, o vendedor estava recebendo o restante dos 50% do imóvel. Ele já era proprietário de 50% e estava recebendo a escritura do resto dos 50% para ele justamente poder fazer essa negociação para o meu cliente. E aí eu conheço a dona do cartório e falei, Fran, eu estou aqui com a pessoa comprando que está comprando o imóvel do fulano, o imóvel tal. Mandei a matrícula, mandei tudo. Ou seja, eu sabia tudo sobre a negociação. Quem eram as partes, tinha acesso aos dados pessoais, tudo. Aí eu falei, eu só queria saber como que está a escritura. Se já está saindo, se não está. Ponto. Não posso falar, LGPD. Meu, cara.
sabe, assim, ó. Ah, cara, é fogo, né? Aí tem esses sistemas aí que fornecem até a cor da calcinha, a cor da cueca, e estão aí operando normal. Não reclamo, acho ótimo, bacana, bom para mim. Mas assim, sabe, custa falar o Gente, andamento, igual as sendo que eu já tenho minutas. todos os dados, eu sei tudo, sabe? Aí o andamento da escritura, que é algo que não vai ferir, sabe, o princípio ali da LGPD. Eu só quero saber, tá, estamos aguardando o ITBI, estamos aguardando a assinatura das partes. O que isso afeta? Me explica. Né? É fogo, né? Aqui também a gente disponibiliza toda a documentação, manda requerimento, o requerimento já é praticamente a minuta da escritura, né? E aí a gente pede para eles devolverem depois para a gente validar. Eles devolvem com um monte de informação cheio de asterisco. Ou seja, quem me garante que eles colocaram o CPF da forma correta do meu cliente? Para depois ter que editar, né? Aí você vai, eles vão lá, assinam, aí eles assinam a escritura, porque eu não consegui validar os documentos. Na hora que chega no registro de imóveis, eles falam assim: olha, precisa retificar, porque o CPF está errado. É terrível. A prefeitura quis fazer isso, tipo, nas tramitações, para não aparecer onde tá, quem que estava tramitando. Mas o pessoal foi a loucura, cara. Como é que, tipo, eu mando meu projeto para aprovar lá da minha construção e o projeto está sendo analisado por P, asterisco, 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 M, asterisco, asterisco. Cara, eu quero saber, o projeto é meu, sabe? Eu tenho esse direito. Tipo, eu mesmo, assim, o meu projeto, eu não posso saber quem está tramitando, onde é que está meu projeto. Se está demorando mais que o normal. Aí começou a dar guerra, sabe? Durou 30 dias. Eles estão perdidos com relação à lei, entendeu? Já foi em cima deles ali, como uma cidade pequena também, né? Mas cara, não se criou assim, sabe? Porque é LGPD para mim mesmo, então, tipo, que tem algo meu lá dentro, sabe? Não tem lógica. E assim, né, Bruno? Se tu vai na prefeitura e diz assim, ó, quero conversar com quem está cuidando desse protocolo, a pessoa vai se apresentar. Então, não faz sentido nenhum. Aqui teve já essa semana, essas alterações aí. Aparece a inicial, né? R, asterisco, aí o sobrenome. P, asterisco, não, cara, olha. Mas aí, como a gente já conhece o pessoal, já sabe, assim, quem tramita, já consegue tirar a conclusão. Mas se for uma prefeitura que tu não conhece ninguém, acabou-se. Aí, olha, eu tenho um pouco de ranço dessa LGPD, mas tudo bem, né? Tudo bem. Ontem eu fui no cartório tirar uma certidão, porque eu não tinha a matrícula, né? Que era a matrícula mamãe de um loteamento. E aí, quando chegou lá, estava com mais de 10. Aí eu tive que preencher um requerimento de certidões em bloco e especificar por que eu estava querendo aquelas certidões. Por causa da LGPD, né? Exatamente. Agora é um dos requisitos. Assim, você tem que justificar o motivo de estar solicitando aquele documento, mesmo que ele seja um documento público. Ou seja, para nós não foi tão favorável, né? Até agora eu não consegui ver nada de bom para mim, para o meu trabalho. Também achei bem assim aleatório, assim, bem. Mas aí se aplica aos cartórios físicos, né? Aí tem o NL lá para tu pegar as matrículas e tal, tu pode pegar o que tu quiser, pedir o que tu quiser, assim. Claro que teus dados estão ali, mas tu não precisa especificar. Pelo site, mas como essa específica ainda não tinha, aí eu tive que ser presencial. Sim, mas é engraçado, né? Tipo, alguma coisa aplica, outra não aplica, tipo. Será que tem relação, por exemplo, eu me deparei com um cliente e ele comentando que estava fazendo uma ação de uso capião e ele disse que deu o maior problema, porque assim, ele já era um terceiro, pegou de alguém que falou que estava fazendo ação de uso capião, ele nem sabia que documentação era aquela, ele só tinha um contrato de cessão de posse e acha que aquilo ali é o ouro, né? E aí, ele disse que deu o maior problema, porque ele já tinha vendido para umas 4 pessoas ali, parcelou da forma que ele quis ali e vendeu. E ele disse que tem o próprio dono do terreno, se chama Fernando, e estava fazendo essa tramitação de uso capião, e depois descobriu-se que esse próprio Fernando, apareceu um outro aí, e as matrículas estavam no nome desse Fernando.
e não era o dono das terras verdadeiro, né? O herdeiro, né? Porque o pai morreu. E ali, esse cara fez várias matrículas, não sei como, ele conseguiu, né? Como o cartório liberou, só que na quarta, o cartório travou ele. Aí descobriu, aí parou toda a ação. Pode ter relação com isso, né? De pedir a justificativa, porque deve estar, pelo menos aqui aconteceu isso esses dias. Então, Na pode ser isso, verdade, né? isso daí, Tati, eu vejo mais voltado para a grilagem de terras, tá? Para o cara ter conseguido construir matrículas, será que o registrador ele não está por trás disso, sabe? Isso aí eu acho que já é uma investigação um pouco maior que deve ser feita. Mas no caso, acho que na teoria ali a dúvida dela, né, é que teria, tipo, tu justificar porque tu quer, mas na prática não ajuda nós em nada, né? Sendo que a gente precisa disso, tem que estar justificando como se fosse um crime o nosso serviço, né? É exatamente esse o sentimento, né? A gente acabou virando refém. A gente tá fazendo um serviço que o Estado não incentiva, e aí a gente tem que ficar se justificando a tudo, sabe? Que a gente vai fazer isso E mas paga-se caro, né? Porque aqui é R$ 69,47 uma certidão. sim, Caríssimo, caríssimo. A gente no escritório passou a ter como premissa pegar procuração, porque não eram todos os processos que a gente pegava a procuração do cliente. Alguns a gente conseguia executar sem a necessidade da procuração. Agora não tem como, gente. Para qualquer coisa, primeira coisa que a gente faz, fechou o serviço? Procuração. Senão não anda. Tem que ter isso como premissa. Aqui também, Rê. Igualzinho. Igualzinho. Terrível. Mas, enfim, a gente vai se adaptando, né? Não tem situações que não tem como a gente ficar só murmurando, a gente tem que se adaptar. Com certeza. Botar a cabeça para fritar e fazer acontecer. Por exemplo, dessa maneira aí que a Rê sugeriu, né? Bora, então, para o próximo, estamos quase acabando. Vamos lá. Esse próximo é uma revogação também, do artigo 1494 do Código Civil. O artigo 1494 foi revogado pela lei que a gente está estudando. O artigo 1494 previa a impossibilidade de registro de duas hipotecas ou uma hipoteca e outro direito real. Uma escritura, por exemplo, sobre o mesmo imóvel em favor de pessoas diversas no mesmo dia. Cara, que confusão, né? Eu nunca vi nada parecido, não faço ideia. A exceção se dava se as escrituras do mesmo dia indicarem hora que forem lavradas, né? Então, aqui no livro ele fala assim, ó, o legislador adotou cautelas redobradas, até consideradas excessivas para alguns autores, tendo em vista evitar conflitos na ordem de prioridade das hipotecas, vedando o registro no mesmo dia, se constituídas em favor de pessoas distintas. O registro no mesmo dia vai ser permitido somente se as escrituras lavradas no mesmo dia especificarem hora da lavratura, observando que, embora deva ser observada a ordem de prenotação. Eu acho que faz todo sentido isso daí, viu? Se a gente considerar o princípio da prioridade. Aí aqui fala, pouco importando a data da lavratura nesse caso. Fala um pouco mais, Rim. Na verdade, eu nunca vi nenhuma situação dessa, sabe? É muita coincidência, cara. Você lavrar duas escrituras no mesmo dia, mesmo horário. Eu né? também, Na verdade, eu nem sei, escritura vem hora? Não vem, né? Não, eu nunca vi nas minhas. Pois é, agora seria muita coincidência, mas eu concordo com essa. Revogou aí, né? Revogação total, É porque, na verdade, o princípio da prioridade, ele se inicia em que momento? No momento do protocolo.
Isso compete até para uma escritura, por exemplo, eu comprei no dia 10, a Tainá comprou no dia 15. Se a gente considerasse o princípio da prioridade no ato da lavratura, a prioridade seria a minha, independente do protocolo, mas o entendimento é diferente. O princípio da prioridade, ele passa a valer no momento do protocolo. Então, embora a Tainá tenha lavrado uma escritura posterior à minha, se ela deu entrada primeiro no registro de imóveis, a prioridade é dela. É isso aí. Mas é uma situação totalmente... Cara, não consigo nem imaginar, assim, que possa acontecer, sabe? Uma escritura, um direito real, junto com uma hipoteca. Cara, não sei se... Mas, assim, para eles terem considerado isso daí, com certeza algum BO deu, tá? O professor Salomão estava comentando essa semana que ele está tendo dificuldades de agendar... o que ele faz de manhã mesmo? Até esqueci. Live. Ele falou que estava com dificuldade de agendar live com o Carlos Elias, porque ele é um dos que escreve as leis, né? Que ele falou, cara, com essas alterações eu estou sendo tão perseguido que eu estou evitando me expor. Pensa. Então, essas alterações já em decorrência de algumas situações que estão acontecendo, e aí eles estão perseguindo o cara. É triste, mas é a realidade. Será que isso acontece mais em cidades maiores? Ou também é comum em cidades menores? Sim, talvez em registros maiores, né? Cidades maiores, né? Tipo São penso Paulo. que sim, né? Porque o volume é muito maior de demandas. Pessoas, né? Negociações. Sim. Os cartórios que estão nessas regiões metropolitanas aí, que a gente vê que o mercado imobiliário está muito aquecido. Então, assim, às vezes o empreendedor ele quer ir lá, quer negociar um imóvel para construir um empreendimento gigantesco, e aí provavelmente deve esbarrar em alguma hipoteca, né? Então. Eu acho também que deve ser o caso, mas se tu tiver até a oportunidade de perguntar para o professor Salomão qual que é o entendimento dele, é interessante. Vou anotar esse daqui. Já que ele falou, né, de Carlos Elias, né? Que triste, né? Pensa, eu adoro ouvir o Carlos Elias falar, eu acho ele o maior barato. Minha filha, mas tocou no calo, acabou-se. Ainda mais ele é ousado, né? Quando ele É. fala, então, de incorporação, de quem vende na planta, ele desce o cacete mesmo. Meu Deus do céu. Nossa, aqui na cidade tá uma coisa arada por causa disso, de imóvel, de venda de imóvel, não sem incorporação. Sem incorporação tem bastante, mas o mais é os corretores esquecerem de mencionar o registro da incorporação nos anúncios imobiliários. E o Cresci está fiscalizando de uma maneira que vocês não têm noção. Aí eles ficam bravos com o Cresci, aí eles ficam bravos com quem denunciou, eles ficam bravos. Só que eles esquecem que isso é uma premissa do serviço deles, né? E que está na lei, que não é nada novo, entende? E não pode, né? É simples assim. Eles sabem que não pode, mas eles fazem, entendeu? Sim. Fazem de má fé. E aí eles falam assim, ó, o fulano tá ganhando, assim, como é que eles botaram esses dias, assim, é muito recorrente aqui, é um falando do outro no story, é um querendo atingir o outro no story, que é muito engraçado. Olha aqui, ó, chegou uma carta do Cresci para mim, sendo que os outros corretores da cidade fazem a mesma coisa que eu. Por que só eu? Por que só eu? Sabe? Eles vão se obrigar eles mesmos, se eles se regularizarem e estarem em dia com as obrigações deles, porque, Claro. cara, E aí eles enche um mesmos... pouco também os corretores, cara, que, cara, já teve um corretor que não tem que tá vendendo imóvel, o imóvel tem que estar averbado, né? Vem para trazer o serviço para nós, mas o cara traz um serviço, no outro ele vem, arruma um quinhentinho ali para mim, né? Indiquei o cliente, não sei o que, cara. Aqui tapão na orelha, cara. Tipo, a vida é fácil, né, cara? Ele quer vender o imóvel e quer ganhar, já vai ganhar a comissão, quer ganhar em cima, tipo, da obrigação que ele deu pro cliente ali, que falou pro cliente que ia deixar o imóvel em dia e tudo, ainda quer ganhar em cima, cara. É mais do que um, né? É fogo, tá?
Meu Deus. Aqui a gente tem corretor que está vendendo casas de pequenos empreendedores, aqueles que fazem 3 casinhas, vendem, fazem mais 3. Eles vendem na planta tranquilamente, sem incorporação, anunciam, é uma cachorrada mesmo, sabe? Quando a gente vai lá e tenta oferecer o serviço e fala, olha, você precisa incorporar, não é assim, você pode ser pego pelo Cresci, eles nem aí. Vida que segue, se o Cresci pegar, aí eles nem sei o que eles fazem. Mas é desse jeito. Cresci não faz muita coisa. Se é a primeira vez, aqui em Santa Catarina, né? Se é a primeira vez, eles vão lá, notificam, mandam apagar ou readequar a publicação, né? Isso com os corretores, né? Com os construtores, eu não sei qual que é a norma. E aí, se acontece de reincidir, aí é multa. Multa de uma anuidade. É pesadinho. R$1.000, né? Salário mínimo. Sim, com certeza. Mas o que eles enchem o bolso, né, com essas vendas, às vezes eles preferem pagar multa. É, né? Ganha melhor que nós. R$1.000 é pesadinho pra gente, pra eles não é não. Ai, olha. Sem comentário. Vamos lá, então, vamos seguir. Vamos seguir. É o último, tá, gente? A alteração do artigo 1510-E, inciso 2, do Código Civil. A alteração vai ser só referente ao inciso 2 aqui, tá? Deixa eu ver do que se trata o caput, para a gente contextualizar aqui o estudo. 1510-E. Fala sobre a ruína da construção base. A ruína da construção base implica extinção do direito real de laje. Por óbvio, né, gente? Tipo assim, né? Como é que eu vou fazer direito real de laje se eu não tenho construção? No tempo, voando. Em cima, né? Palafita, assim, uma coisa meio... Tá, vamos lá, então. Esse é o caput, tá? Aí, o que diz a alteração aqui do inciso 2? Então, a ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo, tem exceção, salvo, se a construção base for reconstruída no prazo de 5 anos. Aqui teve só uma alteração. Na verdade, assim. Mesmo. Pelo menos eu vou dizer o que é uma realidade aqui, tá? Dificilmente as pessoas, eles averbam demolição. Dificilmente. Às vezes compram um terreno, vamos imaginar que tem uma casinha lá de 100 metros quadrados, averbada. Eles derrubam, constroem uma de 300, e aí levam para o registro como se fosse uma ampliação. Então, num caso desse, ele não, em momento nenhum ele perdeu o direito real de laje, porque ele, no documento, continuou constando aquela edificação de cima. Isso. Na verdade, ele perde esse direito quando ele faz da forma correta. Existia uma edificação, ele possuía o direito. Ele foi lá e derrubou aquilo, fez da forma correta, averbou a demolição. Então, no momento em que a demolição, esse direito real de laje, ele deixa de existir, porque não tem nada ali. E aí, essa reconstrução, mas pelo menos é difícil acontecer. Oi? Acho que estava falando, eu te interrompi. Não, aqui é muito difícil, assim, acontecer isso. As pessoas averbar a demolição, eu nunca peguei nenhum caso desse. Daí, assim, vamos supor, averbou a demolição. Ok. Aí, ali diz, a construção base, se a construção base for reconstruída no prazo de 5 anos, aí essa reconstrução vai ter que ser também regularizada
para poder o direito de Agora, laje ser. Só que peraí que ficou um pouco confuso. para mim também, porque imagina, você tem uma casa de 100 e existe ali um direito real de laje. Você vai demolir. E no prazo de 5 anos você não constrói. E para onde que vai o direito da pessoa que tinha? Some? Não, Desaparece? sim, extingue, né? Tá ali na lei. Coitada, né? Pensa. Isso aí ainda tá um pouco confuso para mim, mas tem ali os comentários ali. Até, deixa eu ler aqui, rapidão, tá? Só para a gente tentar, já que a gente tem um tempinho. Uma vez constituída a laje, o seu titular poderá dela usar, gozar e dispor. O titular da laje terá total direito sobre sua unidade imobiliária autônoma, exceto em relação ao solo ou demais áreas edificadas no terreno, podendo, inclusive, instituir outros direitos reais sobre o bem. A extinção do direito de laje se dará nas mesmas formas de extinção do direito da propriedade. A tais hipóteses se soma a situação específica de ruína do imóvel base, exceto se esse for reconstruído no prazo de 5 anos ou se o direito de laje estiver constituído sobre o próprio solo. Eu nunca vi direito de laje sobre o solo. Eu também, é porque, assim, eu nunca estudei a fundo também a lei, sabe, do direito de laje. Está dentro da lei da REURB, né? Como que funciona aí para vocês? Porque aqui eu já conversei com o registrador, né? Já surgiu um trabalho que seria uma possibilidade de instituir laje, porque as partes não queriam fazer condomínio. Ele não quis fazer, não. Ele falou assim: olha, eu não sei fazer, é tudo muito novo, eu vou ter que estudar, vou ter que aprender. Então, assim, sugiro que você faça condomínio. Olha que triste. Esse teu caso aí, Rê, é uma casa daí de 2 pavimentos ou é edifício mesmo? É uma casa de 2 pavimentos. A casa que fica em cima, que eu gostaria de instituir o direito de laje, ela tem uma entrada independente, que é só uma escada, ou seja, ela não tem nada de direito ao solo. E as pessoas totalmente diferentes, não são da mesma família. Então, a pessoa que estava na laje, ela gostaria de vender o imóvel dela. Uhum. Só que no documento a casa dela não existia, só existia a casa de baixo. Então a pessoa vendeu a laje e ela foi e construiu, e aí ela queria vender. Só que a pessoa que queria comprar dependia de um financiamento bancário. Então, para isso, precisaria regularizar esse imóvel. E aí eu vi uma oportunidade de instituir o direito de laje. Aí a gente teria que regularizar, passar pela prefeitura. A prefeitura também precisa, né, emitir um... Eu não lembro, você lembra, Fran, o nome do documento que a prefeitura precisava fazer? Era uma certidão de quê? Se eu não me engano, era uma declaração, alguma coisa assim. E nem a prefeitura sabia como que fazia, que teor que deveria conter nessa declaração. Então, assim, a gente esbarrou em uma falta de conhecimento dos entes. Nem a prefeitura, nem o cartório sabiam como fazer. E aí, o que nós fizemos? Nós baixamos um livro que tem do IRIB. O IRIB, ele disponibiliza de graça um livro, e assim, é ótimo. Tanto que a professora Yasmine falou assim: Renata, siga à risca o que tem nesse livro, que é exatamente isso. Só que eu disponibilizei para eles e nenhum deles teve interesse, não, em aprender e tentar fazer, né, pelo menos um, para ver como que ia ser. E aí, nesse teu caso, a construção de baixo estava verbada? Estava. Sim, né? Uhum. A construção de baixo estava verbada. Eu não consigo comentar mais muita coisa também. É bem interessante até isso aí, porque sabe que... Não, mas aí acho que talvez não daria para usar a laje nesse caso. Sabe o que surgiu para mim 2 vezes no ano passado? Pessoas que têm cobertura duplex, querendo tornar essas coberturas duplex em unidades autônomas. A situação de fato já existe. Já existe uma pessoa morando em cima e outra morando embaixo. Ao invés de uma pessoa ocupar a duplex,
Eles fizeram, claro, para, né, renda de aluguel, uma em cima e uma embaixo. E aí, eles queriam regularizar isso. Aí, eu falei, olha, não vejo outra maneira a não ser a retificação da instituição do condomínio, a fim de acrescentar mais, né? Mas será que o direito de laje, nesse caso, considerando que é um condomínio edilício, com várias unidades autônomas, tal, será que seria aplicável? Já visse alguma coisa nesse sentido, Reali? Olha, duplex, ele teria que dar uma olhada como que ele está averbado, né, na matrícula. Tá como uma casa unifamiliar? Não é casa, Ou tá? É ele um é edilício. Apartamento. É apartamento. Apartamento 101, 102, 103, 104, 1001. Ah, Então, entendi, 1001 é são uma cobertura. apartamentos. É uma cobertura duplex, entendeu? Ah, eu acho que nesse caso aí não aplica direito de laje, não. Eu acho que aí é Não, né? condomínio mesmo. É. É um achismo, tá? Mas acredito que aí não seja laje, não. Mas o pessoal tem adotado... Cara, isso deve existir muito na prática, né? Muito. Porque se só para mim apareceu 2 vezes ano passado, pessoas distintas com essa situação... É como assim, ó, fez uma casa, aí vendeu o direito de laje. A pessoa que tinha o direito de laje, ela vendeu a laje dela também. Seria isso? Não. Na verdade, ali não se trata de venda, tá? É só uma regularização mesmo. Não, na verdade, eu acho que um dos inquilinos queria comprar. E aí, ele vai comprar o que ali? Entendeu? Ele vai comprar o quê? Ele só tem a possibilidade de comprar a cobertura duplex com as áreas duplicadas. Mas, de fato, ele só aluga, ele só tem a posse, né? De metade da área. Aí eu Entendeu? vejo mais para condomínio. Retificação da instituição, né? Isso aí. Mas então tá. Então fica aí a dica para a gente estudar mais direito de laje. É Meu Deus, bem interessante. a gente Estudar nunca e levar isso para os registradores e prefeituras, né? Porque sem eles a gente não consegue fazer. É verdade. É novo também, né? O direito de laje veio com a lei da regularização fundiária, né? É de REURB. 2017. Mas mesmo assim, né? O uso capião também é da mesma data e já evoluiu tanto. Mas é que o uso capião já tinha, né? A judicial. Então deu uma convertidazinha básica ali e tal, mudou alguma coisa e outra, mas já é mais conhecido, né? Já é mais batido e tal. Agora, direito de laje é uma coisa... REURB mesmo? Meu Deus do céu. Bom, eu acho que a REURB está mais conhecida e está sendo mais estudada do que o próprio direito de laje, né? Sim, com certeza. Até Vamos ver quem vai ser o primeiro aí a desbravar essa oportunidade aí de instituir direito de laje. Cara, eu acho que eu até vou estudar, que eu tenho um caso aqui que tem um senhorzinho que não queria instituir condomínio. Eu não tinha ciência disso. Que ele tem uma loja embaixo, mas ele tem uma parte, tipo, a casa dele também fica assim. Ele tem elevador, tudo é jeito para ele, mas é uma casa de 2 pisos ali, que ele tá usando embaixo como loja, assim, para ganhar um aluguel só. Dá uma conversada com ele. Dá uma estudadinha, Bruno, tá na lei da REURB, tá? O direito de laje. É a lei, se tu quiser anotar aí, 13.465. Eu vou mandar ali no grupo depois esse livro do Iribe. Ok. Aí tem que fazer as contas, né, para ver o que é mais E econômico. tem alguns requisitos também, tá? Para você instituir o direito de laje. Aí tem que dar uma olhada se o seu cliente ele atende esses requisitos. Ótimo, muito bom. Ai, que bom, ajudamos o Bruno 2 vezes. Que ele tava meio assim de instituir porque abrir, tipo, 2 matrículas, ele não quer ficar vendendo, não é o objetivo dele também. Vamos ver. Interessante. Bom, galera, a gente venceu hoje, então, o Código Civil, alterações do Código Civil. Aí no próximo encontro, deixa eu pausar a gravação, então. Rapidão aqui. A gente fazia os recados paroquiais.